Olá, aprendizes! O nosso papo hoje é sobre o Scratch. A semana que passou foi a Semana Mundial do Scratch, com eventos dos mais variados tipos no mundo inteiro. E eu tive a honra e o prazer de participar de um bate-papo super bacana com gente do Rio Grande do Sul, de Brasília, do Pará e aqui das Minas Gerais, falando das mais variadas formas do Scratch, plugado e desplugado. Eu convido vocês para assistir agora esse super bate-papo promovido pela Casa Thomas Maker de Brasília, de onde eu fiz a minha certificação Maker. Bora lá? Bem-vindo ao Makers Gonna Talk. Esse Makers Gonna Talk é um podcast quinzenal da galera do Thomas Maker. Aqui a gente recebe convidados para falar sobre de um tudo, mas principalmente sobre cultura maker, aprendizado mão na massa, presencial e agora também bombando no remoto. Se você curte inovação na educação, quer fazer diferença, cola junto com a gente, que a gente vai falar um monte aqui. E esse podcast está especial. Eu sou Lari Victório, da equipe do Thomas Maker com vocês. O que tem de especial, Rod, nesse podcast? Esse podcast é um podcast especial da Semana do Scratch. Então, se você está assistindo a gente ou ouvindo a gente e não conhece o Scratch, pode ficar aí que você vai conhecer e vai se apaixonar como todos nós aqui, né? É verdade. A semana está chegando, né? Na verdade, está postando na Semana do Scratch. E a gente convidou 4 educadores que são incríveis e sacam muito de Scratch. Scratch de tudo quanto é jeito, a gente vai ver aqui na conversa, né? Plugado, desplugado, e eles vieram compartilhar com a gente o que eles estão fazendo, Brasil afora, para ajudar nas suas aulas, para elas ficarem mais dinâmicas, mais interativas, né? Engajadoras. E nesse momento, né, que o ensino foi para o digital, nada como uma ferramenta poderosa como o Scratch para dar cor nessa nossa aula desse ensino digital. Com a gente, eu tenho Alberto Cunha, que é professor da Rede Municipal de Belo Horizonte há 30 anos. Ele é educador maker certificado na nossa querida SAM. A gente aprontou muito ano passado. É fellow da RIBAC MIT em 2019, com o projeto Aprender Fazendo, Programação e Robótica, e criador do canal Aprendiz 21, Educação Fora da Caixa, lá no YouTube. Então, se você não conhece, corre lá para conhecer. Tudo bem, Alberto? Ei, pessoal, tudo bem? Um prazer e uma honra muito grande poder estar aqui batendo um papo com vocês. Nossa, e demorou, né? Demorou. A gente já tá há muito tempo querendo recebê-lo aqui. Então, assim, um grande prazer e vamos conversar bastante sobre o que você anda aprontando por aí. E não Vamos é sim. pouco que ele apronta não, viu, Não. Rod? Com a gente tem também a querida da Kellen Bernardi, que é educadora, fellow da RIBAC MIT em 2019, diretora de produção de conteúdos da Elimu Social e consultora de educação no Sebrae do Rio Grande do Sul. E posso acrescentar que a Kellen aprontou com a gente ano passado também, quando a gente fez a degustação do Scratch, não foi, Kellen? Isso aí, pessoal. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Espero que a gente deixe muitas boas ideias de Scratch para quem está com computador e para quem não está também. Com certeza. Muito feliz de estar com você aqui de novo, Kellen. Ainda mais falando Obrigada. de Scratch novamente, né? Enfim, a nossa paixão só aumenta e só cresce, né? Que é Isso aí. sempre muito legal. Com a gente também tá o Raimundo Xavier. Ele é fundador e coordenador do projeto social Ação Parceiros, Espaço de Aprendizagem Criativa. Ele é especialista em aprendizagem criativa, Scratcher e professor apaixonado e fellow da RIBAC MIT em 2018. Boa noite, Raimundo. Como é que você está? Opa, boa noite a todos. Rapaz, eu sempre tenho uma palavra de início, né? É uma inspiração olhar para professores,
e falar para professores, né? Eu digo que eu não sou professor, eu sou facilitador do professor. E um espaço de aprendizagem criativa chega até vocês aí, até aqui a Casa Thomas Jefferson, para a gente é incrível, sabe? Imagina um projeto que fica a 60 quilômetros no meio da Amazônia, estar conversando, estar conectado com vários professores e com essas grandes inspirações que estão aqui na minha frente. Alberto, Renata, Kelly, você, Rodrigo, Larissa. Isso é fantástico, sabe? Sair do meio da favela e chegar aqui para conversar com vocês é um prazer. A gente que agradece, Raimundo. Falou que é professora apaixonada, a gente sim vê os olhinhos brilhando quando fala. Valeu. A gente Bom que você agradece. E por último, mas não menos importante, a Renata Silva, é formada em matemática, tendo sido professora por muito tempo, mas hoje ela atua com a formação de professores em tecnologias educacionais, aqui no DF, né, Renatinha? Que incluem principalmente robótica, Arduino, Scratch, pensamento computacional e aprendizagem criativa. Boa noite, Renata. Boa noite, estou aqui de novo com vocês. É um prazer, né? Mesmo que de forma que online, né? A gente com aquele gostinho ainda do presencial, mas com toda aquela expectativa da gente compartilhar ideias maravilhosas aqui, né? E completando aí que eu sou da Secretaria de Educação aqui do DF e sempre em parceria com vocês. Nossa, pra gente é sempre uma alegria te receber, pode ser 200, 500 vezes, estamos aí. Renatinha é parceira no crime também, tá sempre com a gente aprontando alguma coisa. E é isso, gente. Para acompanhar novos episódios quinzenais, não esquece de seguir a gente na playlist do Makers Gonna Talk no YouTube, mas a gente também tá no Anchor. Claro que a gente sempre avisa vocês quando sai episódio novo no Instagram. Então não deixe também de seguir as nossas redes sociais. Além disso, a gente vai também colocar e marcar também as redes sociais desses educadores todos aqui, para quem quiser conhecer mais, né, e saber do trabalho de vocês, e continuar criando essa rede, né? Vamos começar a falar de Scratch? Renatinha, não é surpresa para nós que assim, a gente só tem profissional, educador apaixonado pelo Scratch aqui hoje. Mas daí eu pergunto para quem não conhece, o que é o Scratch? E o que te motiva a usar o Scratch? Reinventar e incentivar o uso do Scratch? Bem, sempre quando eu apresento o Scratch para os educadores e educadoras, né, que eu tenho atuado desde 2018 aí na formação de professores da Secretaria de Educação, eu falo primeiro que é uma plataforma que para todas as idades, em primeiro lugar, né? Não tem idade. Lembro muito que o Xavier gosta muito de falar isso também, né? E que a gente tem possibilidade de programar com blocos de forma muito divertida, criando quizzes, criando animações, criando jogos, e é uma forma maravilhosa também de você entrar no mundo do pensamento computacional, aproveitando para encaixar aí. Então, eu sempre apresento dessa forma e gosto muito de colocar a questão da criatividade, né? Que a gente não pode explicar tudo, a gente tem que deixar a pessoa explorar. E isso que é o mais interessante, o mais gostoso que eu vejo aí do Scratch. É verdade. Mas assim, Alberto, como você acha que a gente consegue casar o uso do Scratch com assim, os diferentes objetivos que a gente tem, né, nas nossas trilhas e narrativas educacionais? Como a gente percebe esse uso? Eu acho que o Scratch ele nos dá uma oportunidade muito grande de contar histórias. Eu acho que contar histórias é algo que a gente pode usar desde a educação infantil, né, até a faculdade. E a história, ela nos cativa, ela toca a nossa emoção, o nosso coração. E o Scratch nos dá a oportunidade de construir as histórias, contar histórias de forma colaborativa, né, de uma forma assim muito rica, muito legal, muito criativa, né? Eu acho que esse é o grande, vamos dizer assim, é a grande sacada do Scratch que pode perpassar por qualquer área de conhecimento e por qualquer idade, como já foi colocado aqui. Eu acho isso incrível.
Eu gosto Muito legal. muito, Alberto, quando você fala de história, porque o Scratch ele tem uma certa alegoria quando você vê os nomes, né, que estão ali envolvidos, né, que não é o plano de fundo, é o palco, né, não é as sprites, são os atores, né? Então ele sempre Exatamente. te dá essa ideia de que aquilo ali é um grande teatro que você pode ir construindo diálogos e histórias, e você, vou trocar de cena, e você vai, troca o plano de fundo e cria uma cena diferente, né? Então, quando eu Vamos mudar a introduzo fantasia, né? Sim, sim. Então, quando eu introduzo o Scratch, eu começo por esse lado, né? Vamos contar uma história, coloca um fundo aí, bote um personagem, me conta uma coisa que aconteceu, bota ele pra falar, usa a sua voz, né? Então, é realmente uma motivação muito legal e é onde clica, né? Eu acho que é o primeiro clique que você tem com o Scratch é esse mesmo, de você trazer alguma coisa sua, né? E justamente essas paredes largas, né, do Scratch que fazem com que a gente consiga atingir as variadas idades, né? E quando vocês estão falando de fantasia, de narrativa, eu já penso assim, uma sala cheia de crianças, sabe? E a gente conseguindo trabalhar não só com as histórias, mas juntar o Scratch, né, com as outras ferramentas que ele conversa também. Que o Scratch conversa com uma porção de outras ferramentas, Make, Microbit, Arduino, enfim. E isso ajuda muito, né, a fazer essa fantasia que está lá no Scratch ficar ainda mais lúdica e mais dinâmica, interativa e atrai mais realmente as crianças. Muito Acho legal isso. legal quando você falou das paredes largas, né? E aí a gente vai se remeter ao Papert. Ele Uhum. fala do chão baixo, né? E eu acho que no Scratch, a gente tem essa possibilidade de começar com o chão baixo, né? Muito baixo e muito simples. E é assim que a gente deve começar, né? Qualquer projeto. E o Scratch também nos dá essa oportunidade. Eu posso começar do simples, muito, muito simples, e eu, às vezes, digo que na programação, eu não sou programador, mas nem o céu é limite. Então, a gente tem uma infinidade de mundo aí para cima a partir de um pequeno movimento que o gatinho pode dar. Não, e você tem toda a razão. Assim, todo dia, quando eu abro o Scratch, eu me surpreendo com alguma coisa nova que eu não sabia que sequer dava para fazer, né? Cara, tipo, é muito louco, assim, é realmente muito louco. E pensando, por exemplo, em Minecraft, né? O Minecraft ele só tinha uma porta lógica, só tinha uma chave, e os caras conseguem fazer uma calculadora, um celular, conseguem rodar o Minecraft dentro do Minecraft. Então, assim, é uma loucura mesmo, é uma coisa completamente louca. E é importante isso, até com o que a Renatinha falou de exploração, né? Que você não dá limite, né? Às vezes o aluno começa a mexer ali, você piscou o olho, você olha, ele já foi muito mais longe, né? A forma mais fácil de aprender Scratch, eu às vezes digo também, deixa o aluno lá mexer, depois vai lá e pergunta o que ele fez. Que ele vai te ensinar alguma coisa, com certeza. Agora imagina só, né, você levar o Scratch para um lugar onde não tem computador, você falar de Scratch Day, aonde não tem conexão com a internet, né? Mas você quer trabalhar uma coisa que a Renata falou, quer trabalhar a criatividade, né? Quer o que o Renato colocou, quer trabalhar a partir do simples para chegar no complexo, né? Você começa no piso baixo até chegar no piso alto, você tem vários caminhos para serem percorridos. E como é que eu vou ensinar esses caminhos para essas crianças que ainda não tiveram acesso à tecnologia? Já pensou? Então, pensando nisso, o espaço de aprendizagem criativa que começa em 2003 e em 2010 se conecta com a tecnologia usando papelão, sem tecnologia, mas construindo blocos de Scratch. Imaginem, tá? Quando a professora Sora, né, convidou para participar disso aqui, ela disse, Xavier, é interessante ter umas dicas, né? E eu dou uma dica muito interessante para quem está nos escutando e está nos visualizando, ter oportunidade. O Scratch você pode usar de modo offline, online e tendo só um computador. Era o que a gente fazia. A gente criou um conjunto de projetos, de blocos de papelão e trabalhava as crianças em pares de 4. E como a gente não tinha computador, elas formavam esse grupo, construíam o projeto, explicavam o projeto, e aí, com um notebook meu, a gente colocava na frente das 4 pessoas para elas
passarem aquele mundo físico para o mundo virtual e começarem a entender e compreender o que é tecnologia e quanto é bom a gente fazer essa interação e essa imersão, tá? Então, essa é uma das dicas, né? Super dica. Inclusive, a gente está assim, o que a gente percebe é que quando a gente foi todo mundo para o digital, e hoje a gente vive uma realidade de escolas que já voltaram ao presencial, do jeito que podem, muitas escolas que ainda estão, né, no digital, e como a gente consegue continuar essa dinâmica com os desafios também que a falta, às vezes, da internet nos traz, né? A falta do ferramental, o próprio computador. E você está dando uma super dica. Eu queria que você falasse mais como você fez isso. Larissa, a gente desde 2003, a gente queria impactar na educação e que a gente pudesse impactar de uma forma que a gente fosse mais atraente do que o poder paralelo. O que é que eu falo poder paralelo? O lado negativo da vida, né? A violência, as drogas, a falta de oportunidade e a falta de uma escola onde leve um ambiente que envolva para a criatividade, para o brincar, mas não seja isolada. Envolva toda a comunidade, desde a comunidade em si, as famílias, os responsáveis, para dentro de um espaço. E a gente foi buscar, né, ferramentas sem ter recurso. E o Scratch foi e é, né, hoje, uma grande ferramenta para a gente trabalhar sempre desconectado, dando valor ao mundo físico. Na verdade, você começa trabalhando aquele pensamento computacional. Isso. E aí é que tá. Eu digo que isso daí é uma palavra bonita para gente vender, né? É verdade. Mas, assim, eu digo que o Scratch com papelão é algo que você pode trabalhar um potencial que é esquecido nas nossas escolas e que muitos professores precisam conhecer mais para eles começarem, né, a se inspirarem e levarem isso. Como é que isso funciona? A gente cria blocos de papelão mesmo. Eu depois se quiser, depois até mando para vocês. Esses foto. Bloquinhos, eu tenho foto aqui também. Esses bloquinhos, a gente faz grupos. Lembra aqueles dos 4 P's da aprendizagem criativa? Primeiro, projeto, paixão, pensar e brincando em pares. Imagina, a gente faz isso desde 2010 sem ter quase computador, mas querendo fazer algo diferente na educação. E a gente começou a pensar. E o mais interessante é que quando a gente começou em 2010, quando vai em 2012, a gente faz o primeiro Scratch Day na cidade, Belém, Pará. E a gente faz o primeiro Scratch Day com um propósito. Um projeto, se você tem projeto, você tem propósito. Qual o propósito? Arrecadar alimentos para levar para as famílias que são atendidas pelo projeto. Tá? E que propósito imagina, lindo, né? Imagina, você ter a possibilidade de arrecadar 300 quilos de alimento é a coisa mais linda que existe no mundo. 300 quilos de alimento é a coisa mais linda que existe no mundo. Para dar para mais de 30 famílias. Essas famílias que não têm, muitas das vezes, um prato de arroz e feijão para alimentar seus filhos. Nossa, eu tô arrepiada, assim, só de ouvir você falar, porque é surreal, é uma ação realmente grande, poderosa e que vai impactar, né, a vida das pessoas. Isso! Então imagina se... no Scratch. Imagina se todos nós realizássemos um Scratch Day onde a gente arrecadasse 1 quilo de alimento e doasse para as comunidades que estão necessitadas numa pandemia que está destruindo os ambientes educacionais. Desculpa a expressão forte, mas é isso que eu vivo. O ambiente educacional está ficando num estado delicado, os professores estão cansados, sendo muito cobrados, né? Então, assim, faz um Scratch Day, arrecada alimento, doa para as famílias. Se quiser doar para o Projeto Social Ação Parceiros, eu vou buscar onde tiver. Não sei como eu chego, mas eu vou.
Aí, podia ser, né? Agora a gente pode fazer um evento desse, um Scratch Week digital online, né? E as pessoas podem, sei lá, a gente pode fazer uma conta, as pessoas transferem, mandam uma cesta básica. Rola, não rola, Raimundo? Nesse exato momento, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, nesse exato momento, mais de 80% da nossa comunidade não tem um prato de comer agora, né? Imagine se há uma, né? Há essa colaboração, há esse compartilhamento de sentimento para a gente arrecadar alimentos. É uma coisa mais fantástica, sabe? É ver criança de barriguinha cheia achando graça e querendo aprender. É bom demais, o Raimundo. É realmente assim apaixonante ver toda essa sua, enfim, motivação, né, e tudo isso que a gente sempre acredita, né, sendo colocado em prática, né? É realmente assim incrível, 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 incrível. E aí, quando a gente fala sobre, enfim, né, o uso do Scratch, enfim, fora do ambiente de internet, computador, né, onde cada aluno tem o seu computador, né, enfim, surgem desafios, né? Eu vi que o Alberto também fez um post sobre isso, né, no canal dele, né, Alberto? Eu tenho uma proposta também de trabalho que não é só o Scratch, né? Mas às vezes aquilo que deu origem ao Scratch, que a gente nos remete lá atrás ao logo, né? A tartaruguinha que escrevia, que desenhava. E a gente sabe que o logo, à época, ela tinha uma sintaxe um pouco difícil para algumas crianças, né? Porque tinha que escrever. Mas hoje a gente tem as possibilidades de fazer uma programação. E aí tem uma colega, a Renata, aqui, né, que trabalha com a programação, professora de matemática, de uma forma desplugada, muito, muito simples, né, que a gente pode trabalhar com as crianças muito, muito novas. E nem precisa, às vezes, de uma plataforma online, né, de um equipamento caro. A gente pode trabalhar no pátio da escola, no chão onde está quadriculado, né? Lá onde eu trabalho, na Secretaria de Educação, a gente fez um tabuleiro no chão, né, com fita durex colorida, 8x8, parecido com um tabuleiro de dama. Pegamos umas caixas de papelão, Raimundo, aqui eu vou te falar que eu sou um cara que adora uma caixa de papelão. Aliás, tem um livro que em breve vai sair no nosso canal aí, chama-se O Homem que Amava as Caixas. E eu me identifiquei muito com esse livro e imagino que você vai se identificar também. Livro, ele é lindo. Fantástico. Eu amo esse livro. Amo esse livro. Eu já quero comprar. E eu sou um catador de caixas mesmo, sabe? E lá a gente construiu obstáculos nesse tabuleiro 8x8 no chão, parecido com um tabuleiro de dama, de xadrez. Nós construímos com caixas de papelão os obstáculos, as casinhas, e com cartas, né? Uma criança, então, coloca uma criança lá na frente e fala assim: olha, o seu objetivo agora é programar o seu coleguinha para chegar no outro coleguinha e chegar e dar um abraço a ele lá. Então, a gente tem uma área de programação para frente, tantos para a direita, para a esquerda, e vai programando, né? Até chegar lá. E se a gente não tem isso, se a gente tem um caderno quadriculado, né? Se não for quadriculado, a gente quadricula ele aí. E não sei se vocês conhecem também, tem aqueles desenhos, né? Que a gente tem o desenho feito no caderno quadriculado e você parte de um ponto e vai fazendo a programação. Como é que eu programo para fazer aquele desenho? Isso, gente, é uma coisa tão interessante e ele traz essa ideia da programação, do pensamento computacional, como a nossa colega Renata pode dizer mais do que eu, porque outro dia, conversando com um colega nosso da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, Rodrigo Corbera, ele estava falando assim, olha, a última coisa que se faz quando nós vamos construir um programa é o algoritmo, né? Que são os passos. Então, se você pegar aquele desenho, tiver um desenho pronto, ou quiser construir o desenho, você vai pensar primeiro no desenho, imaginar que aquele desenho é o programa, faz o desenho, e depois você vai construir os algoritmos, que são os passos, né?
uma casinha para cima, uma setinha na diagonal, outra para a direita, 2 vezes, 3 vezes casinhas para a esquerda, para a direita. Gente, basta uma caneta, um caderno quadriculado, que se não for quadriculado, a gente quadricula, e criatividade, né? E é pura emoção. E é muito bacana de fazer isso aí. Essa é Muito uma legal. dica para quem está aí em casa, né, fazendo as coisas. Claro, você pode fazer um tabuleiro, eu gosto também de fazer o maker, né? Juntar o maker aí, construir o tabuleiro de papelão, construir as personagens com papelão, papel colorido, construir as cartinhas e vamos programar. Pois é, eu tô vendo vocês falando assim, na verdade, como a gente já sabe, o Scratch é um mundo de possibilidades, né? Olha aí, um evento que conseguiu arrecadar alimentos para tantas famílias, um Scratch desplugado, onde você trabalha esse pensamento fora do computador e depois você transfere, enfim. O Raimundo trouxe para a gente um conceito dos 4 P's, né, da aprendizagem criativa. E aí, Kellen, eu queria saber, assim, de você, como você acha que o Scratch consegue conversar com esses 4 P's, sabe, da aprendizagem criativa, em quais potencialidades e o que você consegue montar ou imaginar em cima disso? Então, eu acho assim que o Scratch ele é um mundo de possibilidades, né? Agora a última fala do Alberto, né, que ele falou que a última coisa que a gente pensa num projeto é o algoritmo. Eu entendi que foi assim, que é o que eu também penso. No Scratch a gente pode construir o que a gente quiser, a gente pode criar qualquer coisa. A gente pode fazer uma série de desenho animado, a gente pode fazer um mapa, a gente pode plotar pontos e coordenadas geográficas no mapa, a gente pode criar jogos. Então, aquilo que a gente imaginou, que a gente gostaria de fazer ali no digital, a gente consegue fazer na plataforma do Scratch. E então, por ele ser esse mundo de possibilidades, né, ele está super conectado com todos os nossos P's da aprendizagem criativa, né? Porque se tu imaginou construir alguma coisa no Scratch, é porque tu tem paixão por aquela coisa que tu quer construir. E provavelmente tu vai criar alguma coisa ali no Scratch para compartilhar com os teus amigos, né? Ou muitas vezes tu até vai fazer, tu vai construir um projeto junto com outro amigo. Então, tu vai criar um projeto que tu tem alguma paixão por aquele projeto, por mais complexo que ele possa se tornar, tu vai ter aquela vontade de buscar saber o que tu tem que fazer para criar esse projeto. E então ele está super alinhado com os P's, né? Tu vai compartilhar, tu vai criar projetos que tu tem paixão. Então ele é um mundo de possibilidades. E também aproveitando um pouquinho assim as falas do Xavier, né? Que ele é super apaixonado, assim, adoro ver ele falar. E que eu também tenho trabalhado bastante com o Scratch desplugado. E eu gosto muito de fazer atividades de stop motion com os alunos e com os professores, que eu também faço algumas oficinas com os professores. E quando a gente trabalha com stop motion, a gente pode pegar qualquer coisa do mundo real, desde argila, massinha de modelar, a gente pode pegar folha e canetinha e fazer desenhos para fotografar esses desenhos e criar o stop motion. A gente faz o desenho, se não tem o celular para fazer a fotografia, a gente tem a técnica de fazer stop motion, que é só com as folhinhas dos desenhos. Então, assim, dá para criar toda essa relação do físico e do virtual com o Scratch, que é muito legal. E quando a gente não tem, ou só tem um computador, como o Xavier falou ali, a gente pode fazer toda uma programação para colocar esse material no computador para fazer a animação no Scratch. E quando a gente trabalha com esse tipo de projeto, por exemplo, de stop motion, quando a gente leva as nossas imagens do físico que a gente criou com qualquer tipo de material para dentro do Scratch, a gente consegue introduzir um conceito de programação muito legal, porque a gente pode tanto passar as nossas imagens
colocar os bloquinhos ali em sequência de próxima fantasia, então a gente mostra para o aluno como que ele faz acontecer aquela animação ali das imagens e do que ele criou ali no físico, lá dentro do Scratch, a gente pode mostrar como aquilo ali passa de próxima imagem para próxima imagem, e a gente também consegue mostrar como que a gente poderia fazer a otimização desse código utilizando um laço de repetição. Então, eu gosto muito de projetos assim, que a gente possa mostrar para o aluno do porquê utilizar programação para aquele tipo de projeto. Porque como no Scratch ele tem um mundo de possibilidades, a gente pode criar um desenho, simplesmente um desenho, e não necessariamente precisa ter ali um bloco de código, porque eu quis fazer meu desenho, porque ele tem ali a partezinha que a gente pode só desenhar. A gente pode utilizar os próprios atores, a gente pode montar alguma coisa, a gente pode montar uma coisa bem simplesinha, mas criar um projeto onde a gente possa mostrar do por que que aquilo ali, sim, a gente precisaria de uma programação e como que a gente melhora essa programação, a gente vê que vira uma chave no aluno e ele começa a entender que ele pode fazer coisas mais complexas e que, para isso, ele precisa entender melhor a programação. Nossa, é super incrível essa fala que você teve, Kellen, porque eu sou um programador que me tornei educador, né? Então, eu entrei, quando eu conheci o Scratch, eu entrei com a cabeça muito quadrada, não entendia muito bem qual era a intenção, o propósito daquilo, né? Porque para mim as coisas já eram muito mais mastigadas e mais simples em questão de código, essas coisas. Mas assim, quanto mais eu entendo a intenção do Scratch e o propósito dele, mais eu me apaixono, né? Então cada dia mais eu gosto muito mais do Scratch do que no dia anterior, né? E e é muito isso, assim, o aluno ele consegue encontrar a paixão dele ou o que ele gosta dentro do Scratch, seja lá qual for. Se ele gosta de falar, ele tem toda a ferramenta de gravar a sua voz e fazer uma narração. Alguns gostam de fazer script e escrevem o texto. Outros gostam de fazer um desenho. Outros gostam de animação. Outros gostam de música. E tudo isso a gente está falando sem utilizar os códigos, né? E aí, quando realmente tudo isso é meio que são engrenagens que estão separadas, né? Na hora que você junta tudo isso e mistura tudo isso num projeto só, é onde tá a grande riqueza do Scratch para mim, né? Que é cada aluno vai unir um pouquinho da sua paixão ali e vai criar uma coisa única e deles, né? É o desenho dele, é a voz dele, é a animação dele, é a lógica que ele mesmo pensou. O Scratch ele tem blocos de repetição, tem if else, mas a gente pode fazer coisas muito, muito, muito complexas sem nem olhar para eles, né? É só um evento que muda um cenário, aí muda um cenário, puxa uma coisa de outro lado. Então, assim, ver onde é que o aluno chega, né? E é realmente uma grande surpresa. Acho que eu nunca fiz uma oficina de Scratch que eu não me surpreendi totalmente, assim, quando fui ver a produção dos alunos, né? Sejam crianças e adultos. E o legal, assim, que eu acho que a gente ainda tem muito que explorar, assim, com os professores, nós professores e com os professores, é a questão de que tudo que a gente vê ali na teoria das aulas, por exemplo, numa aula de geografia, numa aula com cartografia, que a gente vai, por exemplo, construir um mapa, ou a gente tem um mapa e a gente quer saber quais são as coordenadas de determinados pontos. Tudo isso, todas essas aulas, todas essas teorias que a gente vê em diferentes componentes curriculares, a gente tem como experimentar as coisas utilizando o Scratch. Então, ele também se torna um grande laboratório das aulas. Isso não é tão usado aqui no Brasil, porque os professores ainda estão se apropriando disso, né? Ainda estão conhecendo como é que isso funciona. Mas eu penso que no momento que os professores realmente se apropriarem de tecnologias como o Scratch, tem outras também, tem outras plataformas, mas hoje a gente está falando de Scratch. No momento que os professores se apropriarem, isso se torna um grande laboratório para ser usado nas salas de aula. E é uma coisa que está disponível na internet. Então, eu acho que isso potencializa muito a aprendizagem. Quando a gente fala que o aluno ele aprende fazendo, então a gente está lá ensinando para o aluno uma reação química, uma cadeia química. Eu sempre fui péssima aluna de química, assim, eu não entendia como é que funcionava aquilo.
e a gente ter a possibilidade de ir para uma ferramenta super amigável, super divertida, e a gente fazer alguns testes ali com aquilo ali e representar na tela o que acontece numa reação química, colocar um cálculo ali que é sempre igual, porque isso acontece muito também quando a gente tem listas de exercícios que tu vai calcular sempre a mesma coisa, tu cria aquele cálculo ali dentro do Scratch, e aí que está a riqueza da programação. A programação, ela repete aquilo ali infinitas vezes. A gente não precisa ficar repetindo as mesmas coisas, a gente tem que saber dizer para o computador que repita para a gente. Então, no momento que a gente se apropriar do Scratch, de ferramentas desse tipo, trazer isso para as nossas aulas, onde a gente possa utilizar como um grande laboratório de experimento de toda a teoria que a gente dá para os nossos alunos, eu acho que aí a gente vai subir de nível na educação. Eu acho que aí a gente vai estar em outro patamar. Eu poderia aproveitar aqui o que a Kelly está falando. Kelly, a gente tem um grande laboratório que a gente faz grandes experimentos com isso aqui no estado do Pará. Vocês têm uma ideia como é que a gente explora projetos, as crianças trazendo e a gente deixando elas se expressarem? Vocês têm ideia como é que a gente primeiro faz o desenho e depois define quais são os materiais que vão ser utilizados para construir no físico, para depois mandar para o virtual? Diante desses desafios, quando foi 2018 que a gente criou, que voltou do desafio de aprendizagem criativa, e 2019 inaugurou o espaço de aprendizagem criativa aqui na nossa localidade, a gente começou a tentar encontrar algumas explicações e alguns materiais que pudessem fazer essa transformação física a partir de um desenho e conectando com outros pensares, design thinking, mapas mentais. E aí eu escutava muitas pessoas falarem: mas a comunidade, os jovens têm que trazer os seus projetos, eles têm que trazer suas ideias, a gente explorar. Mas como explorar isso de fato? Pessoal, a gente desenvolveu um conjunto de materiais para dar esse apoio para professor. E a gente desenvolveu esses materiais e a gente disponibiliza para ajudar o professor a entender melhor, a compreender, tá, qual é realmente o potencial do ambiente criativo Scratch. Ok? Então, a gente tem um conjunto de material e uma dica. Essa questão do desenhar o projeto, ele firma o seu pensamento, tá? E possibilita, né, você refazer, recriar, reimaginar um erro que você cometeu. Então, o desenho é fantástico. A gente faz isso e a gente depois pode até mostrar para vocês, né, essa ilustração do dia a dia que a gente faz com crianças de 8 até 12 anos. Agora a gente está pegando uma nova etapa, tá? De 17, acima de 17 anos. A gente tem história fantástica em cima disso. Tá? A gente é um ambiente que a gente não é um ambiente formal mais. O Scratch ele não vai chegar onde ele pode chegar sem o olhar do educador, né? Então, muitas crianças abrem o Scratch e usam, né? Mas sem a intenção e o propósito, eles ficam na superfície, né? E é muito eu isso, acho sim. Que é bem isso. E, às vezes, também eu percebo... eu nem sei se isso não é um pouco polêmico. Ô, Alberto, me ajuda aí nessa agora. Às vezes eu percebo também que, por falta de exploração do Scratch, por falta de se apropriar mesmo do que é toda uma comunidade, então, por falta disso, às vezes fica muito assim, ensino de programação. E o Scratch, ele é muito mais do que isso. Ele é um universo muito maior, ali tu tem uma comunidade, tu tens projetos, e aquilo ali está disposto para ti, para tu criar algo que tu queira, algo que tu tenha paixão. E de quebra, se teu projeto, se o que tu queres criar é algo mais complexo, tu vai aprender algumas coisas ali de programação, o que é muito legal, né? Muito conectado com criar tecnologias, que é uma coisa muito atual, né?
mas também não, a gente tem que ter esse cuidadinho, assim, para não vincular, usar o Scratch com aprender a programar, porque daí a gente limita muito, né? A gente fecha todas as portinhas que acaba com todo esse universo. Eu acho que É isso muito uma que a Kellen ferramenta, né? tocou é um ponto assim super, super importante, porque a gente começa a repensar um pouco o papel do professor, né? Eu acho que essa é uma discussão que ela precisa acontecer. Ela começa talvez a acontecer, inclusive a pandemia trouxe uma reflexão muito grande, porque muitos professores tiveram que sair do lugar, né? Sair da zona de conforto, e muitos não deram conta de sair dessa zona de conforto. Muitos travaram simplesmente, né? Infelizmente. Mas essa discussão que ela já acontecia há mais tempo, ela teve um impacto muito grande, né, nesse ano passado aí que a gente viveu e estamos vivendo ainda. Então, repensar esse papel do professor, repensar, a gente tem visto aí muito o fracasso, né, das aulas online, das aulas remotas. Por quê? Porque eles tentam simplesmente levar conteúdos de uma forma parecida com o que era feito na sala de aula e as coisas não estão acontecendo, as crianças estão sumindo, né, não estão respondendo. Então, eu digo que assim, a parte de sensibilização, de despertar a paixão, né, é o grande papel do professor, porque aprender todo mundo gosta, né? Aprender todo mundo gosta e a gente precisa aprender com o coração, com a alma, né? Depois ela chega aqui na nossa cabeça. Talvez um pouco do que a Kellen esteja falando é a gente explorar as possibilidades das plataformas de programação, seja ela plugada, desplugada, seja o Scratch ou outros que podem, né, estar disponíveis. A gente precisa entender que as crianças precisam se apaixonar por aquilo, perceber as possibilidades que eles têm, o professor ali como um curador, né, um orientador, e depois a gente pensa na parte mais formal do código. Isso aí, eu que sou um cara também apaixonado pela fotografia, eu falo um pouco a mesma coisa, porque a fotografia, vamos dizer assim, que ela tem dois lados. Tem um lado estético do olhar e tem o lado técnico, que é você pegar aquele olhar e conseguir colocar ali dentro da câmera, né, do registro, fazer o registro correto. E muita gente acha que fotografar, você aprende a fotografar quando você aprende a parte técnica. E não é. Você aprende a fotografar quando você desenvolve o seu olhar. E eu acho que é isso que a Kelly está falando com relação às possibilidades do Scratch. Você precisa dar a possibilidade das crianças, dos adolescentes, dos adultos, dos professores, construir, criar, viajar, imaginar. O código vai ser uma coisa posterior, vai ser a consequência daquilo e você vai aprender de alguma forma. Mas o mais importante é a sensibilização para a possibilidade, para o potencial da criação, né? E a fotografia também da mesma forma. O olhar você vai aprender uma vida inteira. A parte técnica, você, depois que aprende, tudo bem. Aquilo ali é a parte importante, mas é a menos importante. Então, Kellen, eu acho que eu concordo plenamente com você que a gente precisa ajudar as crianças, os adolescentes e os professores a entender que a parte do algoritmo, né, como a gente estava falando agora há pouco, é a última, é a posterior, né? A gente vai dando as dicas, mas o grande lance é você mostrar o potencial de criação que todo mundo pode ter ali com o Scratch, seja ele plugado ou desplugado. Eu estou ouvindo vocês, escutando da paixão, né? O P da paixão. E aí eu estou pensando aqui como que eu me apaixonei pelo Scratch. E eu estou lembrando que na época eu era do Centro de Recursos, né? Aqui da Thomas. E nós lá fizemos uma exposição interativa no Scratch, né? Então a gente fez a parte física, né? Pediu para os meninos, fizemos um trabalho de reconhecimento dos bichos do mar, né?
e a gente brincou com os sons que esses bichos do oceano fazem no fundo do mar, né, na água. E eles fizeram desenho, eles participaram do alguma parte da conexão, né, física, e eles ficavam tão encantados com aquela interação, né, de encostar ali a mãozinha na parede e sair o som daquele bicho e ter a possibilidade de trocar o som por outro bicho para ficar engraçado. Enfim, foi tão mágico. E é tudo isso que vocês estão falando, né? Primeiro é mudar o olhar, fomentar a paixão, a curiosidade, né? Pedir a participação deles, muitas vezes naquilo que eles sabem, né? Naquilo que eles dominam, num desenho, em alguma coisa assim. E aí você vai aos pouquinhos trazendo algo novo, né? Trazendo eles para programação. No meu caso, era um pouco tempo, crianças pequenas, então a gente tinha a programação pronta, mas eles conseguiam remixar, que é um conceito interessante, né, do Scratch, que eles conseguiam mudar o conteúdo dos sons. E foi aí que eu, Larissa, me apaixonei pelo Scratch, porque foi só aí que eu consegui vislumbrar essas camadas de possibilidade que é possível com essa ferramenta. E aí eu vou cutucar vocês agora. Renatinha tá rindo. Renatinha, se você for parar para lembrar assim e trazer a sua experiência de paixão pelo Scratch, como foi? Bem, Larissa, eu tive a oportunidade de conhecer o Scratch no momento que o SERPRO ofereceu uma oficina para os professores da secretaria, os professores que estão atuando no CRTS, Centro de Referência e Tecnologia Educacional. E no Brasil inteiro, a maioria ainda se chama NTE, Núcleo de Tecnologia Educacional, para o pessoal que ouvia aí fazer a conexão. E foi ali que me apaixonei, porque foi exatamente o ano que eu comecei a atuar, né, com a robótica educacional com Arduino, né, estava começando aí a planejar o curso para a Secretaria de Educação, e tive a oportunidade, inclusive foi o Marco Túlio, né, que é do Núcleo Brasília, que trabalha no SERPRO, e que fez essa parceria aí com a Secretaria de Educação. Então, assim, foi paixão à primeira vista. Quando eu vi a possibilidade que eu podia criar histórias, criar jogos também, e eu vi infinitas possibilidades ali, eu fiquei encantada. E foi um momento também que eu conheci a aprendizagem criativa. Então, assim, foram muitas emoções ao mesmo tempo, né? E a partir daí eu não larguei mais o Scratch, né? A aprendizagem criativa, ela, inclusive, eu falo que faz parte do curso de robótica educacional daqui da Secretaria de Educação. A gente discute a aprendizagem criativa dentro do curso, a gente discute o pensamento computacional, né? Falo muito falo do Scratch também, apesar do curso ser de Arduino, comento do Scratch, trabalho alguns momentos com blocos dentro do Arduino e já faço a propaganda do Scratch. Falo assim, gente, não tem como não se apaixonar. Então, eu lembro exatamente onde eu estava quando eu conheci o Scratch. E eu ficava assim, eu juro para vocês, eu ficava desesperada para concluir as atividades, porque eu queria ver tudo funcionando. Foi muito bacana, por isso que eu estava rindo já. Legal. Foi um combo. Vou falar um pouquinho de como foi para mim. Eu conheci Scratch quando eu comecei a dar aula de programação. Então, uma empresa vai dar aula de programação, você é programador, vamos lá, não sei o quê. E assim, programação para criança é outra coisa, né? Então, já ensinei vários colegas da engenharia a programar, etc. Mas quando me deparei com esse desafio, né, a gente, enfim, esbarra em um monte de coisa, code.org, né, e várias outras coisas. E então, para mim, o Scratch ele começou com o objetivo de ensinar programação, né? Então, foi muito voltado para jogo e blocos e tudo isso, né? E eu acho que várias vezes, como eu falei antes, né, a intenção do Scratch me escapava, porque eu estava com um olhar muito objetivo naquilo que era somente uma plataforma onde tinha blocos para você programar, né? E realmente quando eu me apaixonei foi quando eu entrei no Thomas Maker e vi o lado educacional da coisa, né? Então
de fato, qual era a intenção do time do Scratch ao criar o Scratch, né? Que é a intenção de isso estar presente em qualquer sala de aula, estar presente num momento lúdico, num momento sério, num momento divertido, num momento de reflexão, né? Então, em todos esses momentos de sala de aula, para todo tipo de uso, né? E foi aí que realmente clicou total, assim, para mim, e me apaixonei para sempre. Tem um projeto do coração, assim, que você fala, poxa, esse eu fiz com as crianças e foi sucesso. A gente tem a questão do desenhar o projeto, né? Depois transforma o desenho em algo físico, depois esse algo físico a gente joga para dentro do Scratch. E tem uma historinha que é do Pintinho Amarelinho. E esse Pintinho Amarelinho deu tanto trabalho para a gente colocá-lo piando, né? Imagina, você vai colocar ali um Pintinho Amarelinho feito de tampinha de garrafa, tá? Apoiado no papelão. E como é que a gente vai colocar para piar esse pintinho? Então, é um trabalho que a gente teve que gravar, né? Um pintinho, né? Pegar o pintinho, gravar o som do pintinho para jogar para dentro do Scratch. Então, assim, por isso que eu digo que é uma ferramenta que, além de alimentar muita gente, possibilita um aprendizado bem diferente, por a gente estar interagindo com a galinha aqui do terreno do projeto, pegar aquele pintinho piar, colocar para gravar no celular, do celular jogar para dentro do Scratch. Então, um projeto que, o meu Pintinho Amarelinho, ele é um projeto que está compartilhado no estúdio, né? E eu acho interessante. Vocês vão ver lá umas coisas que jovens, já foi uma faixa etária diferente, tá? Foi a faixa etária dos 12 anos, tá? Eles construíram e ficou interessante com a nossa facilitando esse caminho. Então, é um projeto bem interessante que faz... A gente acha muita graça vendo aquilo ali. Então, apaixonando. Legal. Eu tenho um projeto também que é muito legal, que assim, muito caro para mim, porque é o começo de uma história. Aquilo que eu falei, eu gosto muito das narrativas, gosto muito das histórias, né? Eu acho que elas tocam a sensação, a sensibilidade das crianças, dos adolescentes, né? De todo mundo, todo mundo gosta de ouvir uma boa história, né? E para apresentar muitas vezes o Scratch para algumas pessoas, para algumas crianças, para alguns professores, eu conto uma historinha que o gatinho estava lá andando na cidade colorida, e de repente ele vê uma borboletinha, porque a borboletinha, eu conto um pouco da história antes, que ela morava numa fazenda de produtora de rosas, de plantas, né? E ela adorava, como lagartinha, passear, comer. Ela tem um nome, né? Que é a Luli. E, de repente, ela começa a sentir alguma coisa estranha no corpo dela e ela se agarra a uma das folhinhas e as coisas passam, né? O tempo passa, ela vai para a crisálida e quando ela vira borboleta, ela está em cima de um caminhão que passa num quebra-molas e ela simplesmente sai, né? Como borboleta e cai lá no chão e sai meio que batendo asa, mas o caminhão vai embora e ela fica perdida, né? Então o gatinho chega lá, vê a borboleta lá no chão e pergunta: Nossa, como você é linda, o que você está fazendo aqui? Eu falo assim: Olha, agora o resto da história é por conta de vocês. Né? E então, assim, cada um vai começar a pensar numa história, o que foi, o que aconteceu, como é que vai ser, se ela vai encontrar de novo as rosas que ela gostava tanto, a amiga dela. E isso está virando um livro que a gente construiu a história e a minha filha está ilustrando. Em breve vocês vão ver essa história por aí. Ai, que incrível, Que que show, que incrível, show. fala eu quero. sério. Esse Muito Mas legal. no modelo, Scratch assim, mesmo é muito pouquinho. Você põe lá o gatinho, a borboletinha batendo asa lá no chão, no meio da cidade, pergunta o que você está fazendo aí. E olha, gente, continua a história. E aí as crianças, nossa, mas a borboleta pode subir, ela pode descer, ela pode fazer isso. Eu falo assim, olha, pode tudo. Aí é com Na vocês. verdade, é aí que a história deles começa, né? Aham. Exatamente. esse modelo de tu entregar uma narrativa pela metade, isso funciona muito com as crianças, assim,
E eu acho que até estimula, né? É bem como quando a gente vai fazer uma oficina de aprendizagem criativa, que a gente leva elementos que vão ficar ali só para inspiração. Isso é Isso. mais ou menos isso, né? A criança ela já parte de uma narrativa ali que já começou. E aí ela vai Isso. ter que desenvolver aquilo ali. Isso daí eu acho que funciona muito. Eu ainda não trabalhei assim, mas vou fazer também. Experimente que você vai gostar. Porque a imaginação delas é muito grande e cada um traz uma história dentro de si, e cada um vai pensar, né, nas histórias que vai querer construir a partir daquilo ali. É só uma base, é só um pontapé inicial e deixa a imaginação fluir. Eu não, já tô pensando aqui nos meninos. Ah, eu vou botar um Dragon Ball, vou botar um Naruto aí nessa história, vou puxar a Peppa, aí joga a Peppa na história. Isso, Então, assim, cada um vai puxar alguma coisa, né? Eles têm essa oportunidade também de ser muito louco, assim, né? É bom demais, é bom demais. vale tudo, gente. A imaginação, a criatividade aí explode, né? Isso é que é o Uhum. legal. E uma dica que talvez possa complementar essa, né, que é bem parecida, aqui em casa eu só brinquei num pedacinho de papel, mas super dá, né, Rod, para a gente colocar palavras aleatórias aparecendo, que casa um pouquinho com essa ideia dos objetos, né? Então, aparecendo palavras aleatórias que você deve acrescentar na história. Então, Isso é deixar aí legal. um Isso é Não, legal trabalhinho para super também. rola, fazer. super, super rola. Eu tive também um aluninho que ele começou a fazer um projeto que era a guerra entre Roma e Grécia. E aí ele queria criar todos os deuses gregos e romanos. E ele fez isso. O projeto dele chegou a um ponto que eu não tinha mais como ajudar. Não, eu não sabia mais o porque ele queria fazer coisas assim tão mirabolantes que fugiam ao meu alcance de como fazer aquilo ali. E ele fez um projeto muito incrível. Provavelmente está lá nos projetos dele. Ele é um scratchador assíduo hoje e gosta muito de Scratch, e ele criou isso, e eu lembro que também era isso daí deve fazer uns 2 anos, era a série que ele estava estudando isso, então ele aproveitou, porque a gente sempre dizia, o que vocês estão estudando, o que vocês estão gostando, que estão vendo no colégio, e a gente tentava fazer uns projetos meio que alinhado com o que eles estavam estudando na escola, nem sempre dava, mas dessa vez deu. E aí ele fez aquilo ali, ficou super incrível. E teve um outro projeto também, assim, que eu gostei muito de ter feito, também deu bastante certo com os alunos, era um projeto da data da consciência negra. Então, os alunos, eles queriam criar algum projeto que fosse específico em comemoração e celebração dessa data, mas nada que fosse aquela coisa, sabe, que antigamente a gente via muito na escola, fala da escravidão, fala de coisas ruins. Então, eles tiveram a ideia de criar um projeto mostrando o que a culinária africana nos deixou de herança, né, aqui na nossa cidade. Porque aqui em Pelotas é a cidade do doce, então a gente tem muitos doces, e tem um doce específico que vocês devem conhecer, que é o quindim, que é um doce com ovo e coco, que ele é uma receita africana, né? É uma herança muito gostosa que a gente herdou dos africanos. E aí eles criaram isso e aqui também tem uma Casa do Tambor, que aqui tem uma espécie de banda que é a Tamborada, né, que já fez diversas músicas aqui na cidade, e a gente colocou um som da tamborada, né, no projeto, então o Quindim ele fica dançando uma tamborada. Então, assim, ficou muito legal, isso daí ficou bem divertido, e eles fizeram no desenho no papel, foi um stop motion, eles desenharam um quindim, alguns desenharam o quindim em partes, desenharam só o quindim, depois as perninhas, os bracinhos, e aí depois eles iam mudando e fotografando em posições diferentes. Outros desenharam várias vezes e fizeram as fotografias e o quindim ficou dançando lá no stop motion a tamborada. Então esse projeto também super simples, assim, a programação, mas ficou bem divertido. Ah, muito, muito massa. Nossa, é incrível porque assim, a gente não consegue imaginar, né, aonde vai, assim, né? E cada um vai trazer uma história bem diferente, né? Quando é que a Kelly ia imaginar que o aluno dela era apaixonado por deuses gregos? Deuses gregos e romanos. Então, Não, inclusive eu aprendi com ele, assim, porque assim, eu nunca me liguei nessa história.
existe um mapeamento dos deuses, assim, na verdade são os mesmos deuses. Os deuses da Grécia e de Roma são os mesmos, mas eles têm nomes diferentes, mas vamos supor assim, eles tinham poderes muito semelhantes. Isso daí eu aprendi com o meu aluno, porque eu nunca nem imaginei isso. Muito legal, muito, muito legal. E aí, acho que para fechar, né, vamos ver se o Xavier volta a tempo, né? Eu queria pedir uma diquinha de cada um de vocês aí sobre o Scratch. Vou começar. Eu acho que a minha é realmente explore tudo, né? A programação é uma aba das outras várias abas que tem lá no Scratch, né? Então, conheça como é fazer um desenho, como é que eu gravo um som, como é que eu puxo uma imagem da internet, como é que eu coloco uma música, né? Porque isso vai te ajudar a encantar os alunos, né? E o aluno que gostar de programação vai amar, e o aluno que gostar de música também vai amar, né? Então, essa é a dica que eu tenho. Bom, a dica que eu tenho eu já dei aqui, que é a gente começar uma história, né? Eu acho que essa dica que o Rod deu, ela é super bacana, porque forma uma base, vamos dizer assim, né? Ah, como é que eu ponho a música, como é que eu ponho a voz, como é que eu faço isso ou aquilo, é super, super interessante, porque amplia muito o leque daquilo que já está lá. Mas começar a contar uma história, né? E nem precisa estar perto dos computadores no momento, você começa a contar uma história e depois deixa a história no ar, deixa que a criatividade de cada criança ou adolescente, seja ela de uma borboletinha ou dos deuses gregos, né? Que eles possam dar asas a essa imaginação e criação e viagem. Eu acho que é muito bacana. Eu acho que é uma boa dica também. Bem, eu não vou dar dica. Eu vou dar a dica do meu filho. Oh, Você é a porta-voz da dica. Pois é, não, mas a dica hoje não é minha. A dica foi uma fala do meu filho. Hoje ele está com 7 anos, isso foi ano passado, né? Eu apresentei o Scratch Júnior para ele ali, mais ou menos em junho, alguma coisa assim. E a dica que eu falo é a seguinte: a gente precisa deixar tanto as crianças quanto os professores explorarem, né? Nós fomos, assim, eu falo que eu ainda estou com a mãozinha fora da caixinha, né? Muito dentro da caixinha, aprendendo muito ainda com a aprendizagem criativa. Já caminhei, já subi bastante, mas eu acho que eu não saí totalmente ainda. Mas a gente precisa explorar. Por que que eu estou falando isso? O dia que eu fui mostrar o Scratch Júnior para ele, eu comecei a explicar as coisas. Eu lembro muito bem que ele segurou a minha mão e falou assim: Mamãe, deixa, eu vou aprender. Se eu tiver dúvida, eu te chamo. olha só. A gente costuma dizer para os professores o seguinte: olha, professor tem a péssima mania de querer ensinar demais. Aqui não vai ser assim, não. A ideia é a gente ajudar os outros a aprender. Agora, a gente quer saber tudo para poder ensinar, não é assim que funciona o mundo de hoje. Né? Por isso eu estava falando do novo papel do professor. O professor tem a péssima mania de querer ficar ensinando tudo, gente. Não é assim, não, hein? Deixa eles aprender. Né? A gente dá as dicas, orienta, mostra, né? E deixa fluir. O papel é ficar atento para saber aonde contribuir, né? Nada de ficar Exatamente. falando Vamos tudo, não. ajudar, vamos dar Incrível, umas Renato. Nossa. orientações, vamos dar umas dicas, mas querer aprender tudo para ensinar não dá mais, não. Não, isso é incrível porque a educação que nós tivemos não foi essa. Então, nós temos essa dificuldade. E fazendo um apanhado por exemplo, só de um dos tantos tópicos que falamos aqui, como é importante a gente dar essa oportunidade para o professor, porque como que a gente quer que o professor trabalhe dessa forma com os estudantes se ele não trabalhar? Então, a formação de professores, ela já está acontecendo uma mudança, mas ela ainda tem que caminhar para grandes mudanças, para que ele tenha a oportunidade de trabalhar dessa forma com seus estudantes, porque se ele não passar por essa experiência, né, ele não vai conseguir transpor isso para seus estudantes. Aí é essa dica a mais aí que eu deixo. Eu concordo totalmente, Renata, contigo. A gente teve uma educação de não mexe aí, tu vai estragar, não faz isso, não mexe muito. E hoje é muito difícil para a gente, assim, a gente vê que
que às vezes o prof, ele tá ali, ele quer dar uma exploradinha, mas ao mesmo tempo ele tem medo de desconfigurar, de estragar, de quebrar, e que a gente sabe que não é uma coisa que vai acontecer, né? E até ele se dar conta que ele está livre para explorar, que não vai quebrar, às vezes demora um pouquinho. E o aluno, a gente não tem esse problema, né? Quando a gente está trabalhando com crianças, as crianças, elas já são livres, elas exploram mesmo, então é diferente. A minha dica, então, para professor, explorem bastante, não vai estragar, se fechar, vai abrir de novo, o computador não vai quebrar, explorem tudo, mexam em tudo, errem bastante, vocês vão ver que isso é libertador. E para as crianças, eu deixo uma dica que eu acho bem legal, já falei bastante aqui também, que é essa exploração do físico e do virtual. Então, agora eu estou numa fase que eu estou querendo explorar projetos com argila. Então, já olhei algumas técnicas para trabalhar com argila, para montar personagens. Então, fica essa dica. Comprem uma argila, que é bem baratinho, criem seus personagens, pintem os personagens, façam fotos e façam histórias no Scratch com esses quadros que vocês vão montar com argila. A minha dica vai muito em encontro com o que a gente estava falando do pé de paixão, né? A gente falou de brincar, né? Então agora a gente vai falar de paixão. Quando a gente lembrou ou relembrou os momentos que a gente se apaixonou pelo Scratch, né? Lembra que as crianças também têm que se apaixonar, elas também têm interesses, né? E quando a Kelly falou do aluno dela, né? Dos deuses gregos e romanos, é isso. Quando aconteceu a exposição interativa, que eu consegui enxergar o Scratch, as crianças precisam desse momento uau. Elas precisam olhar para aquilo e gostar de fazer, de estar ali, de estar presente. Então, se gosta de desenhar, comece por um desenho. Se gosta de música, grave uma música com eles, né? Tem o sensor também, se for possível, usar os movimentos com as crianças pequenas, né? Com o sensor de vídeo. Então, assim, comece por aquilo que eles gostam, que eles querem fazer, que você daí vai fazer o que você quiser e vai caminhar para onde você precisa. Eu acho que tudo que a gente falou aí conecta também com o pensamento computacional, né? Só para relembrar que o pensamento computacional, a gente falou de algoritmos, né? E é um dos últimos pilares do pensamento computacional. O pensamento computacional, ele tem 4 pilares, né? Que é a abstração, né? A decomposição, reconhecer padrões, que a gente falou aqui da questão da repetição, né? Dos laços, e o último, o algoritmo. Então, quando a gente está trabalhando com Scratch, a gente está trabalhando com o pensamento computacional também. E uma dica que eu deixo aqui, falando até da questão desplugada por conta da pandemia, principalmente, né? Tem um site que é computacional.com.br. São atividades do professor Dr. Christian Brackmann, ele é de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e ele pegou várias atividades e também remixou algumas e adaptou tudo para o papel. Para quê? Pensando no pensamento computacional desplugado. Então, acho que também conecta muito com essa hora do Scratch, que a gente quer também trabalhar com a forma desplugada, que a gente imprime os blocos, que a gente pode ou desenhar os blocos, às vezes a criança não tem nem condições de imprimir em casa, ou buscar o material impresso na escola nesses tempos de pandemia, aí é mais uma oportunidade, né? E que ele também traz a questão da criatividade. Ele deixa lá a gente à vontade para remixar as atividades que estão planejadas lá, e que estão nesse site, né, que são resultados da tese de doutorado dele, e que a gente pode explorar ao máximo. Então, vem com toda essa questão da aprendizagem criativa, né, que a gente pode ali utilizar, a gente pode explorar, deixa aberto também para a questão aí da criatividade. Eu gosto muito Olha. do site do Computacional, me inspiro muito. E se eu puder dar mais uma dica, é isso. Aproveitem aí a educação maker, né? O mãos na massa, e vão construir lá os tabuleiros, os personagens, seja de barro, de argila, de papel, de papelão, né? E Digital. contar histórias, né? Criar lá no site computacional tem muita questão das trilhas, né? É muito legal, vale muito a pena fazer mãos na massa, porque aí a gente desenvolve o pensamento computacional
e ainda desenvolve a educação maker, né, Rod? Não, com Clareza. certeza, com certeza. Puxando Gente, sardinha. que delícia, é claro, que delícia de papo, de bate-papo. Eu adorei os insights e dicas que vocês trouxeram. Tô saindo daqui inspirada. E você, Rod? Eu também. Vamos começar a semana do Scratch com chave de ouro aí, com certeza. Então é isso, gente. Espero que todos vocês tenham gostado. Deixo aqui o meu muito, 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 muito obrigada pela disposição, disponibilidade, pela alegria e por tudo que a gente conversou, que foi muito rico. Tá bom? Desejo tudo de Valeu. bom para todos vocês que estão aqui, que vieram hoje aqui com a gente, que os projetos de vocês andem para frente, que a gente consiga superar os obstáculos, né, e que consigamos usar o Scratch de forma intencional, né, e continuar seguindo, divulgando essa plataforma que é tão boa e tão democrática, né? É isso. Tchauzinho, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, gente. gente. Tchau, Muito tchau. Foi obrigado. um prazer. Prazer Tchau, foi tchau, nosso, Um abraço para Kellen. vocês. E aí, o que vocês acharam dessa experiência? A gente pode fazer Scratch com computador, sem computador, com criança, com adolescente? Qual a experiência de vocês? Conte aqui pra gente. E não se esqueça, inscreva-se, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais.